Porque isso aqui nos mostra que eu posso fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Isso aqui nos mostra que eu posso servir Jesus sem que ele queira ser servido. Olha só. Eu posso estar fazendo coisas que Jesus não me mandou fazer. Eu posso estar envolvido em muito trabalho. Estar tarefada. Mas não foi ele quem disse para eu fazer, não foi ele que me orientou, não foi ele que me direcionou. Então eu posso estar fazendo muita coisa e não estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional do Exército Transfigurado. Deus é bom e a bondade dele dura de geração em geração. Como é bom servir a Deus, como é bom estar na presença de Deus. Queridos, eu sei que nós precisamos de muitas coisas. Muitas. Eu sei que a maioria das pessoas, né, que se envolve com a presença de Deus, a maioria das pessoas que buscam um ambiente para poder frequentar uma igreja, a maioria dessas pessoas, elas estão em busca de alguma coisa. Elas estão em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de uma restauração, em busca de um carro novo, de uma casa nova, em busca de restauração do casamento, em busca de uma porta aberta. E tudo isso é bênção, tudo isso é lícito, tudo isso é oportunidade. E eu não sou contra nada disso. Inclusive eu creio, vivo, recebo, mas só quero abrir um parênteses aqui nessa manhã, que o que nós mais precisamos, queridos, mais precisamos é da presença de Deus. O que nós mais precisamos não são dos presentes, não são. É da presença de Deus. O que nós mais necessitamos é da presença de Deus. Presente é bom. Todo mundo gosta de presente. Eu gosto de presente, você gosta de presente. Mas os presentes não se comparam com a presença. Aquilo que de fato a sua alma anseia, tem sede. Davi disse, a minha alma tem sede. E tem sede de um Deus vivo. A minha alma anseia, pela presença, mas pela presença de um Deus vivo. E eu creio que tem pessoas que estão inquietas, angustiadas e com tantas coisas, né? Ela acha assim, não, quando eu tiver um bom emprego, essa angústia vai passar. Quando eu tiver a casa dos meus sonhos, essa angústia vai passar. Quando eu tiver o carro que eu tanto almejo, essa angústia vai passar. Quando eu criar os meus filhos na presença aí, que eles casarem, que tudo der certo, vai passar. E no final das contas, é como se fosse um buraco negro, né? Algo sem fim, né? O me dá, eu quero. Nunca acaba esse negócio. Mas, queridos, o que mais precisamos? Nós precisamos de muitas coisas. Mas o que nós mais precisamos é dessa presença. Mais necessitamos é dessa presença. É impossível um homem ser completo, pleno, sem a presença de Deus. Impossível alguém ser pleno e completo sem a presença de Deus. Eu estava em uma formação agora e o professor estava explicando, né, a respeito do processo de desenvolvimento, de inteligência emocional, de treinamento. E ele falou assim, olha, eu tenho um sonho, ele expressou, né, o sonho que ele tinha. Ele falou, eu tenho um sonho de o treinador comportamental, né, o treinador de inteligência emocional, ser alguém que gere transformação na vida das pessoas, sem política e sem religião. Sem política e sem religião. Que os treinadores utilizem da inteligência emocional, mas sem política e sem religião, eles possam gerar transformação na vida das pessoas. E eu tava lá. E aí na hora ele virou pra mim. Mas tem pessoas como Sumaia aqui, que ela colocou Deus nos processos dela. Ela colocou Deus nos treinamentos dela. Mas, aí ele deu continuidade. Mas você não precisa colocar Deus. Falou para as pessoas que estavam sendo formadas ali. Ele falou assim, mas você não precisa colocar Deus para transformar pessoas. Só que ela decidiu que nos processos dela, Deus vai estar incluso. E ele repetiu por algumas vezes a mesma coisa. E eu aprendi uma coisa. Eu realmente trabalho com desenvolvimento, com treinamento, com
desbloqueio emocional, com inteligência emocional, inteligência comportamental. Mas eu entendi que eu não tenho condição nenhuma de trabalhar sozinho. Não tenho. Eu nem sei como esse povo trabalha sozinho. Eu não tenho. Eu já tive processos, queridos, que no meio do processo eu já não sabia para onde ir mais. Eu já tive processos individuais que a pessoa estava em crise, em várias situações. E ali eu falava, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? E aqui dentro de mim eu dizia, Espírito Santo, meu sócio, meu guia, meu orientador. Espírito Santo, para onde eu vou agora? E ele me mostrar qual era o problema daquela pessoa. E ele me mostrar qual era a ferramenta que eu ia usar naquela pessoa. E eu ter um êxito assim, gigantesco. Um êxito fora do comum. Fora do comum. Fora do normal. E me chamou muita atenção como ele falou na formação. Ele falou, você não precisa colocar Deus no seu processo. A Sumaí ali, ela colocou Deus, ela decidiu que Deus vai com ela. Sabe por quê, queridos? Porque eu entendi que ninguém pode ter uma vida plena sem Ele. Ninguém pode ter plenitude sem a presença de Deus. A pessoa pode conquistar tudo. A gente pode fazer metas e objetivos extraordinários. A pessoa conquistar tudo quanto é meta que ela sonhar. E ainda ter um vazio gigantesco dentro dela. Que nada tapa o vazio. E esse vazio, ele só é preenchido com a presença de Deus. E eu quero ler uma palavra hoje, nessa manhã, porque eu sei que Deus quer chamar nossa atenção para a presença. Tem pessoas aqui que precisam voltar para a presença. Tem pessoas que precisam parar um pouco, respirar fundo e voltar para a presença. Vamos abrir a palavra aqui. Lucas 10. Lucas 10. A palavra está em Lucas 10, o versículo 38. E diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado com o serviço? Dize-lhe, me ajude, para que ela me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, 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 você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Espírito de Deus, ministra aos nossos corações nessa manhã. Nós precisamos realinhar as nossas rotas e cumprir o teu chamado nessa terra. Que nós possamos, ó Deus, receber a tua direção nessa manhã, no nome de Jesus. Queridos, eu quero já fazer uma pergunta aqui para você. Você é mais Marta ou mais Maria? Quem é você? Na essência. Na essência. Você é muito mais Marta ou muito mais Maria? Você é muito mais do serviço, da correria, de fazer, de acontecer? Ou você é alguém que já consegue parar para sentar aos pés de Jesus, ouvir a voz de Deus e só então fazer o que precisa ser feito? Quem é você? A primeira pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, para que você reflita. Eu tenho muito de Marta. Então, assim, para eu defender Marta, pouco custa. Mas eu entendo, queridos, que Deus nos chamou para um lugar de Maria. Eu entendo que Deus nos chamou para um lugar de sentar aos pés dele. Ouvir a voz de Deus, se conectar à presença. Marta, já fui Marta, né, Cássia? Eita, Cássia, a gente já conversou disso, né? Marta, ela tava
prestando um serviço muito poderoso. E era para Jesus, tu acredita? E, queridos, isso aqui me traz algo muito perigoso. Isso aqui nos traz algo muito perigoso. Porque isso aqui nos mostra que eu posso fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Isso aqui nos mostra que eu posso servir Jesus sem que ele queira ser servido. Olha só. Eu posso estar fazendo coisas que Jesus não me mandou fazer. Eu posso estar envolvido em muito trabalho. Estar tarefada. Mas não foi ele quem disse para eu fazer, não foi ele que me orientou, não foi ele que me direcionou. Então eu posso estar fazendo muita coisa e não estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. E essa palavra, ela precisa, querido, ser uma palavra de reflexão para nós. Precisa ser uma palavra de reflexão. Porque Marta, ela não estava fazendo uma coisa má. É isso que eu quero que você entenda. E nós podemos nos perder fazendo boas coisas. Nós podemos nos perder fazendo muitas coisas. Nós podemos não estar no centro da vontade de Deus, fazendo algo bom, inclusive com o nome do serviço ao Senhor. Eu estou a serviço do Senhor. E você vê um texto bíblico que diz que vai chegar um dia onde vão ter pessoas que vão dizer: Senhor, mas eu curei no teu nome. Mas eu expulsei demônios no teu nome. Mas eu fiz grandes obras no teu nome. E ele vai dizer assim: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E esse conhecimento, queridos, fala de intimidade. Esse conhecimento fala de proximidade, de comunhão com Deus. O maior chamado de Deus para mim e para você é intimidade. O maior chamado de Deus para mim e para você é comunhão com Ele. Deus criou eu e você para o relacionamento. A maior alegria de Deus é poder se relacionar com você. O coração de Deus se enche de alegria quando você separa tempo para estar na presença de Deus. Quando você separa tempo para estar aos pés de Jesus. Quando você para tudo para ouvir a voz do Senhor. Quando você para tudo para meditar na palavra que Ele escreveu para que você aprendesse, crescesse, desenvolvesse. O maior projeto de Deus para mim e para você é relacionamento. Relacionamento quando Deus nos criou, queridos, para o relacionamento. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, todos os dias, Deus ia no jardim para poder conversar com o homem. E quando o homem peca, quando o homem sai do jardim, é expulso do jardim, agora não era Deus mais que vinha até o homem precisava ir até Deus. Por isso que a palavra diz: buscar-me-eis, e você vai me encontrar. Quando você me buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Quantas pessoas estão em um lugar de tantas distrações, de coisas boas, de bons serviços. Inclusive tem um monte de gente fazendo a obra de Deus, só que ela está fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Quantas pessoas estão envolvidas com tantas coisas boas? Mas Deus está te chamando a atenção hoje. Talvez Deus está falando o seu nome, como Ele falou de Marta. Marta, Marta, você está ansiosa com tantas coisas, minha filha. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu me ouvir. Maria escolheu me obedecer. Maria escolheu aprender. Maria escolheu ter tempo de qualidade comigo. Maria escolheu desacelerar para ouvir a minha orientação e a minha direção. Eu já preguei aqui que muito mais importante é a direção certa do que a velocidade. Tem pessoas aqui que estão em alta velocidade, correndo de um lado para o outro, na direção errada.
Mais importante que a velocidade é a direção certa. É entender qual é a direção que ele tem para mim. Qual é os planos de Deus para minha vida. Quais são os projetos que ele traçou para mim. Queridos, eu só descubro isso em um único lugar. Só descubro isso em um único lugar. E se chama o lugar da presença. E se chama o lugar da comunhão. E se chama o lugar da proximidade. E se chama o lugar de intimidade. E se chama o lugar secreto. Que se chama o lugar de eu ouço a tua voz, Senhor. Onde eu silencio. E silenciar, queridos, nos dias de hoje tem sido quase um milagre. Parar tudo, silenciar. Sentar aos pés de Jesus. Se envolver com a presença dele. Aquietar o seu coração. Quantas vezes você vai orar e você está tão inquieta que você não consegue ouvir a voz de Deus. O seu corpo parou, mas a sua alma, ela não parou. Ela está inquieta, ela está angustiada, ela está perturbada. Por isso que você vê um homem como Davi conversar com a própria alma. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E tem momentos, queridos, que nós vamos precisar aquietar o nosso coração. Marta, ela queria servir Jesus. Mas Jesus escolheu ela para comunhão, para relacionamento, para intimidade. Marta, ela queria permanecer no lugar do serviço. E é interessante que Marta ainda diz para Jesus: você não se incomoda não, Jesus? Estou aqui te servindo, estou aqui fazendo tudo que eu posso. E essa menina sentada aí sem fazer nada. Mas eu creio, queridos, que a intenção do coração de Marta era uma intenção boa. Eu creio que a intenção do serviço, a intenção do servir, a intenção de fazer, a intenção de receber Jesus, todo o coração de Marta era um coração bom. E é por isso que essa palavra me preocupa. É por isso que essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo. Porque nós podemos nos perder com boas intenções. Nós podemos nos perder fazendo coisas boas. Nós podemos nos perder do plano, do projeto e do propósito de Deus, trabalhando para Deus. Olha só que coisa estranha, mas é uma verdade. Marta estava servindo Jesus. Marta estava fazendo uma boa coisa. Marta estava distraída com muitos afazeres. Eu quero te dizer aqui nessa manhã que as distrações, normalmente, na nossa vida, as distrações, ouça isso, preste atenção. As distrações que o diabo vai enviar para a sua vida, para te distrair do chamado, do propósito e do que realmente Deus quer que você faça, não são coisas ruins. Pelo contrário, são coisas boas. São coisas produtivas. E, inclusive, ela pode ter uma roupagem como a que de Marta tinha. A roupagem de estar servindo Jesus. Marta estava fazendo o quê? Servindo Jesus. Mas olha o que ela ouve. Marta, Marta, você está tão ansiosa, minha filha. Você está tão afadigada com muitas coisas. Mas uma coisa necessária. Uma coisa. A presença. Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Deus está te chamando para esse lugar de comunhão, esse lugar de intimidade, esse lugar de plenitude. E eu quero dizer para você que você pode ganhar o mundo todo. Você pode conquistar tudo nessa vida, tudo, exatamente tudo. Mas se você não encontrar esse lugar da presença de Deus, se você não encontrar esse lugar da comunhão com Deus, se você não encontrar esse lugar de relacionamento, que foi exatamente para isso que Deus te criou, você nunca vai ter plenitude, alegria real, verdadeira na sua vida. Porque o único lugar de alegria real, verdadeira, de plenitude, é na presença de Deus. É na presença de Deus. É nesse lugar que nós encontramos uma paz que excede todo o entendimento.
Uma paz que o mundo não pode dar, porque ela não tem. Uma paz, uma alegria indizível, inexplicável. E para esse lugar que Deus está te chamando. Talvez você esteja em um turbilhão de coisas. E eu amo fazer. Só quero deixar essa parte em aberto. Eu amo. Eu amo agir, fazer, acontecer. Mas muito mais, queridos, do que em velocidade. Nós precisamos estar na direção certa. E existem momentos que a direção certa nós só vamos encontrar na presença de Deus. Na quietude da presença. Vai existir situações na nossa vida que nós só vamos encontrar respostas nesse lugar de quietude, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de proximidade, nesse lugar de comunhão com o Senhor. Não tem como cumprir propósito nessa terra sem esse lugar de presença, sem esse lugar de intimidade, sem esse lugar de comunhão. E para viver nesse lugar nós precisamos ser intencionais. Intencionais em separar momentos de estar na presença de Deus com intencionalidade. Aonde você ora, aonde você para em silêncio para ouvir a voz de Deus. Porque esse lugar de intimidade não é um lugar só de falar, não. Tem pessoas que chegam no lugar da oração e ele fala. E depois de ele falar, ele levanta e vai embora. Ele não ouve a voz de Deus. Então esse lugar é um lugar de falar? Sim. Mas é um lugar de ouvir. Ouvir a voz do Senhor. Ouvir as orientações do Espírito Santo. Ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. As especificidades de Deus. A direção que Ele quer te dar. O destino que Ele quer construir na sua vida. E só dele você pode ouvir. Só nesse lugar da presença de Deus. Marta, ela estava fazendo a obra de Deus. Ela estava servindo Jesus. Ela estava cheia de boas intenções. Ela estava dando o seu melhor. Mas ela ouve de Jesus. Marta, Marta, você está tão ansiosa, angustiada com tantas coisas. Uma coisa só é necessária, Marta. E Maria escolheu a boa parte. Que eu e você venhamos escolher a boa parte. Que eu e você venhamos de intencionalidade. Separar momentos do nosso dia para buscar a presença de Deus. Separar momentos do nosso dia para ter comunhão, intimidade com o Senhor. Ouvir a voz dele. Ouvir a direção do Senhor. Nunca se viu, queridos, uma geração com tantas distrações. Você já acorda distraído. Se você não vigiar a sua vida, você já acorda distraído. Você acorda cheio de problema mental para resolver. Sua cabeça parece um carro desgovernado. Você já acorda assim, ó. Já acorda, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Você já acorda angustiado. Você já acorda, tem gente que já acorda vendo notícia aqui, ó. Vendo Instagram, vendo Facebook. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa ser intencional. Intencionalidade. Crie, queridos, um ritual. Crie um ritual do acordar. Crie um ritual onde você acorda pela manhã e você cumpre o ritual que você colocou pra sua vida. Eu tenho um ritual de rir quando eu acordo, ó. Alegria. Não quero. Tem dia que eu tô revoltada. Tem dia que eu tô de TPM. Mas alegria. Vitória. Eu chamo vitória, alegria, sucesso, vida de Deus, fôlego novo, força, disposição, ousadia, paz, equilíbrio, domínio próprio. Eu chamo tudo. Então nós precisamos ser o quê? Intencionais. Intencional para me ajoelhar. Eu não sei como você ora, eu oro ajoelhada. Para ajoelhar, intencionalidade. Fala, Senhor, tem dias que eu falo, Deus, eu tô aqui, mas eu não sei nem o que falar. Eu tô aqui, mas eu tô cansada, eu tô preocupada com isso, com aquilo outro. Pai, fala comigo. Renova minha força. Traz fôlego novo sobre mim. Intencionalidade, queridos. Intencionalidade de ter um processo onde você fala assim, não, eu vou ler a palavra todo dia. Todo dia. Eu vou ser intencional em fazer isso. Ah, mas eu não tô com vontade. Querido, faz sem vontade, porque a vontade vai chegar. Faz sem vontade. O mal das pessoas é que elas precisam ter vontade. Aí ela precisa ter vontade para sair da zona de conforto, ela precisa ter vontade para orar, ela precisa ter vontade para ler a Bíblia. E sabe quando a vontade vai chegar? Talvez nunca chegue. Então, ao invés de vontade, seja intencional. Ao invés de vontade, utilize da intencionalidade. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu decido. E pelo que eu acredito. Maria
Marta. Mesma casa, mesma família, mesma presença de Jesus. Mesma casa, mesma família, mesma presença de Jesus, mesma oportunidade. E cada uma tomou decisões diferentes. Tem uma frase que me marcou muito, que eu fiquei muito impactada quando Deus me deu essa frase. Muito impactada mesmo. Que é a frase, suas decisões, elas são mais poderosas que a vontade de Deus para sua vida. Quando Deus me deu essa frase, eu falei, meu Deus, o que é isso? A mesma casa, a mesma família, o mesmo Jesus, as mesmas oportunidades, decisões diferentes, geraram resultados diferentes. Uma foi aprovada por Jesus, escolheu a boa parte. A outra recebeu ali uma orientação. Marta, Marta, porque você está tão aflita, angustiada com tantas coisas. Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Ou seja, filha, vem para o lado de Maria. Filha, aquieta o seu coração. Filha, para um pouco. Ouve a minha voz. Queridos, e trabalhar é bênção. Colocar metas e objetivos para rodar é bênção. Se posicionar diante da vida é bênção. Só que mais bênção ainda é quando você é conduzido pelo Espírito Santo. Mais bênção ainda é quando você para ouvir. E aí ele fala assim, agora levanta e faz. É quando você ora e ele fala assim, agora age. Oração. Orar mais ação, mais a atitude. Mas como? Como é que eu tenho essa ação? Do meu jeito? Com as minhas distrações? Do jeito que eu quero fazer? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Não. Ouvindo a voz do Senhor. Sendo conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero te dizer, para você que está aqui nessa manhã, seja intencional no seu relacionamento com Deus. Porque mais do que todas as coisas que nós mais precisamos é da presença de Deus. Mais do que tudo. Talvez eu pergunte para você o que você mais precisa na sua vida. Talvez você diga, eu preciso de um emprego novo, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso da restauração do meu casamento, eu preciso aprender a educar os meus filhos. Mas eu quero dizer para você, mais do que tudo isso que você possa me dizer que você precisa muito mais da presença de Deus. Porque essa presença, ela vai te orientar. Essa presença, ela vai te conduzir. Essa presença, ela vai te direcionar. Essa presença vai te trazer a paz que excede todo entendimento. Essa presença vai te trazer uma alegria que nada nesse mundo pode comprar. Então que você foque em ter comunhão com Deus. Foque em ter relacionamento com o seu Pai. Seja intencional no seu devocional. Queridos, uma das coisas que mais as pessoas negligenciam é o devocional. A pessoa vai no domingo na igreja. Vai na quarta-feira na igreja. Ou nem vai na quarta-feira, ou nem vai no domingo. Tem gente que nem vai na igreja mais. Não negligencie o seu devocional. Todo dia. Assim como eu bebo água, assim como eu me alimento, eu preciso me alimentar espiritualmente. Então que nessa manhã você reorganize a sua agenda e coloque Deus no centro dela. Para que você possa ouvir dele. Minha filha aqui escolheu a boa parte. Para que você possa ser conduzida, guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus e não pelas muitas distrações. No nome de Jesus. Quero orar com você nessa manhã. Pai, nós oramos. Queremos te agradecer por essa palavra. Eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que estão como a Marta. Senhor, afadigados, atarefados com muitas coisas. E eu oro, Espírito de Deus, para que o Senhor possa tocar essas pessoas nessa manhã. E que elas sejam levadas para o lugar secreto. Que elas sejam levadas para esse lugar de comunhão com teu Espírito Santo e com a tua presença. Para que elas sejam conduzidas para esse lugar de intimidade e relacionamento. E que através desse relacionamento, frutos possam, Senhor, frutificar da vida dessas pessoas. Que elas recebam do Senhor direção, orientação. Pai, que o Senhor tire pessoas aqui nesse dia do ativismo. Que o Senhor tire pessoas aqui de tantas atividades, de tanta ansiedade, de tanta angústia, de tanta aflição. E leve-as para o lugar de descanso. Não apenas um descanso físico,
mas um descanso emocional e um descanso espiritual. Senhor, que tudo que elas venham fazer sejam orientadas por essa comunhão com a tua presença, por esse lugar de comunhão e intimidade contigo. Pai, abre ouvidos aqui nessa manhã, abre olhos aqui nessa manhã, para que eles possam te ouvir, te ver e ser conduzidos pela tua presença. E que verdadeiramente, Senhor, nós não venhamos ouvir como Marta ouviu, mas que nós venhamos poder desfrutar da tua presença, fazer a tua obra com o Deus da obra, fazer a coisa certa do jeito certo, se mover guiado pela tua presença. Oramos e colocamos esse dia diante do teu altar, que nós possamos construir um excepcional dia na tua presença, guiados pelo teu Espírito Santo e conduzido pelo Senhor em cada passo que nós venhamos dar, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Deus é bom e a bondade dele dura de geração em geração. Meu povo, então finaliza aqui o nosso devocional, tá bom? Tô organizando com o pessoal da equipe um curso gratuito. Vai ser Desbloqueando Cristãos. Tu acredita que eu tive coragem de dar esse nome? Então, deixa eu te falar. Eu quero que você convide para esse curso. O curso, eu vou colocar a data, eu vou colocar tudo nele. Você vai convidar para esse curso pelo menos 5 pessoas, tá? Você vai convidar para esse curso pelo menos 5 pessoas. E você vai se empenhar para que essas pessoas possam participar, tá? Esse curso, ele vai ser online, ele vai ser ao vivo, ele vai ser gratuito. E eu vou trazer coisas relevantes que gerem mudança e transformação na vida de pessoas, tá bom? Então, que você possa vir comigo e trazer outras pessoas e que realmente seja um tempo muito poderoso. Provavelmente, eu vou fazer ele à noite para alcançar o máximo de pessoas possíveis, ok? Então, em nome de Jesus, já é. Deus é bom e a misericórdia dele dura de geração em geração. E atividade de hoje pra você. Eu amo atividade, vocês sabem, né? Quero passar uma atividade. Qual é a atividade? Eu quero que você seja intencional. Eu quero que você faça um compromisso com Deus, uma aliança. De hoje decidir qual é o seu horário de devocional. Tá bom? O que você vai fazer? Vai separar um dia, vai separar um horário no seu dia. 7 horas da manhã, nós temos o nosso devocional. Então você pode separar mais cedo um pouco, mais tarde um pouco, à noite. Pode ser qualquer horário, mas esse horário você vai ter que cumprir. Você vai fazer uma aliança com Deus. Pronto. O que você vai fazer? Você vai separar um horário. Vamos supor aqui que eu separo o horário de 5 da manhã. 5 da manhã, pronto. Então, nesse horário, eu vou separar. Eu vou fazer o que nesse horário? Orar, meditar na palavra, fazer a leitura da palavra. Isso 5 horas da manhã. Se você está começando, comece com 15 minutos, comece com 10 minutos, comece com 20 minutos. Agora, se você já está em outro nível, de já tá tempo, já no devocional, faça meia hora, faça 1 hora, tá bom? Nessa 1 hora, nessa meia hora, nesses 15 minutos, nesses 10 minutos que você vai fazer, separe para orar, separe para fazer a leitura da palavra e separe para você fazer declarações da palavra e meditar na palavra que você fez essas declarações. Tá bom? Então, gente, comece a partir de hoje a separar esse horário específico para o seu devocional. O que eu vou fazer? Eu vou ver se eu faço um vídeo bem rapidinho. Eu tenho um vídeo aí no coisa do Instagram, como fazer um devocional produtivo, né? Porque tem gente que às vezes ela não faz devocional, não é porque ela não quer, é porque ela tem dificuldade, porque ela nem sabe o que ela vai fazer lá no devocional. Tá? Então eu vou procurar esse vídeo hoje, vou dar uma procurada e vou colocar ele lá no story, pra você ir lá dar uma olhada, ou vou gravar outro vídeo pra poder te ajudar aí nesse processo do devocional, tá bom? Eu quero atividade pronta, tá? Gente, separa um local, pode ser perto da cama, pode ser um quarto que você tem aí, separa um local pra você pôr seus papeizinhos na parede, pra você ter seu momento com Deus. A gente não tem um lugar que é a cozinha pra fazer comida, né? A gente tem a sala para assistir televisão. A gente tem um lugar que é a sala de jantar para poder jantar, para almoçar, tomar café. A gente tem a garagem para guardar o carro. Só que você acredita que as pessoas não fazem um lugar para ter comunhão com a presença de Deus? Isso é um absurdo, né? Mas é. E é comum. A pessoa não faz um ambiente ali para ela poder ter esse tempo. E, gente, Deus vai estar com você o dia todo. O dia todo, em todo tempo, em todo momento. Só que esse momento onde você para sentar aos pés de Jesus, para aquietar o seu coração, vai trazer muita vida para você. Vai trazer muita sabedoria para você. Vai trazer muita direção certa para você. Tá bom?
Então, seja intencional. Intencionalidade, ok? Então, beijo com cheiro no coração de vocês. Tamo junto. Embora fazer a coisa acontecer.